E a pedido de Anderson Moreira, o Sport acabou de contratar um zagueiro destro, e é ele, Alisson Cassiano, que jogou no Vila Nova, já jogou no Vitória, jogou também no ABC de Natal. E se a gente analisar a carreira do jogador, foi um jogador que nunca teve uma grande consistência na carreira. Só é ver que, para vocês terem uma ideia, o máximo de jogos que ele conseguiu fazer em um único clube foram de 30 jogos com a camisa do ABC. Nessa época aí, o ABC estava na Série D do Campeonato Brasileiro, ele foi o zagueiro titular, subiu para a Série C, mas conversei com jornalistas lá do Rio Grande do Norte, que me falaram que ele não é nada de excepcional, foi um zagueiro regular, que ajudou o ABC a subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogou também com a camisa do Vila Nova, 2022, atuou em 25 partidas, foi titular em vários jogos na Série B do ano passado, com a camisa do Vila Nova. Entrei em contato também com o jornalista lá de Goiânia para captar algumas informações e eles me falaram também a mesma coisa, nada de excepcional, chega aí no Sport para compor elenco. Não é um zagueiro que chega para disputar titularidade, não é um zagueiro que chega, lógico que não, porque o titular é Rafael Thierry e, tipo, tá longe de ele chegar próximo a ser o Rafael Thierry. Obviamente que ele não chegou para disputar titularidade, foi apenas para compor elenco. E aí é que tá, meus amigos. Foi a pedido de Anderson Moreira, claramente, ele inclusive falou no podcast Embolada, ele até falou, vou abrir uma sessão para falar sobre Mercadão da Bola. Estamos procurando um zagueiro destro. Por quê? A gente tem 3 zagueiros canhotos no time, né? A gente tem o Sabino, tem o Renzo e tem o Chico. Aí ele até citou, destro a gente tem Marcelo Aju, tem o Matheus Baraca também e o próprio Rafael Thierry e tal. Gente, é o seguinte, é claro que essa contratação chega para compor elenco, é muito claro para todo mundo, ele chega para ser o reserva imediato de Rafael Thierry. Só para deixar claro, já teve o nome publicado pelo BID, tá? Vou compartilhar aqui em tela com vocês. E hoje é o dia máximo, é o dia limite para inscrições para a Copa do Nordeste. Então, ele pode ser inscrito para jogar a Copa do Nordeste. Não vai poder jogar o Campeonato Pernambucano, porque as inscrições se encerraram sexta-feira passada, mas ele vai poder jogar a Copa do Nordeste, então já pode ser relacionado nos próximos jogos. Gente, eu olho para essa contratação e, óbvio, é um zagueiro que deve custar pouco, deve ganhar o quê? Sei lá, 20 mil, 30 mil, acho que uns 30 mil reais eu acho que ele vai vir receber aqui no Sport. Tô na base da especulação agora, tá? Assim, velho, eu olho para essa contratação e falo, poderia ser evitada. Por que eu poderia ser evitada? Por que não se testou um pouquinho mais o Marcelo Aju nesse início de temporada? Por que não se testou o próprio Matheus Baraca, que nem chegou a subir pro profissional, mas poderia subir? Mas é que tá, né? Pode ser que Anderson Moreira, analisando os treinamentos, ele observou, pô, eu não tô confiando tanto assim em Marcelo Aju, pô, Chico aqui joga pela esquerda, Renzo também rende mais pela esquerda, tá osso, então vamos contratar aqui um zagueiro destro. Sei lá, talvez foi isso, talvez não sei exatamente se foi isso, mas eu não vejo muitas explicações plausíveis para o Sport contratar um zagueiro nesse momento, tá? Entendo que é para ser reserva imediato, mas, cara, acho que até poderia, para um ou outro jogo ali específico, poderia até improvisar. Improvisa aí num jogo específico com o Renzo da vida. Queria ver mais isso, velho. É aquele ponto da análise que eu já falei um mês e meio atrás. Era para testar mais Renzo, era para testar um pouco mais Juan Xavier, era para testar um pouco mais Janzinho, era para testar um pouco mais Lucas André, era para testar um pouco mais Paulinho, até que foi testado alguns jogadores desses que eu citei, mas um pouco mais, para ter uma noção um pouco melhor para a torcida, porque o campo fala alto, né? Fala alto demais, inclusive, grita, berra. Se o cara no campo tá jogando muita bola, porra, não precisa contratar. Se o cara entrasse ali nos jogos, o Renzo entrasse e não comprometesse, até entrou contra o Bahia, mas um sprint ali de, sei lá, 20 minutos, o jogo já tava 4-0, 5-0, nem lembro exatamente. Então, assim, a contratação é para compor elenco, resumidamente é isso. Não vale nem muito a pena a gente ficar discutindo se, meu Deus, como é que ele foi na Ferroviária, que foi o Ferroviária, o último time que ele jogou no Campeonato Paulista, inclusive foi titular do time. Tem até números interessantes pelo que eu vi pela avaliação do SofaScore, mas também isso não é muito parâmetro para nada. Então, assim, acho que é uma contratação para compor elenco que poderia ser evitada se os zagueiros que a gente tem na base e que estão relacionados a alguns, caso de Renzo, fossem um pouco mais testados. Porque aquilo, quantos jogos o Alisson Cassiano vai jogar na temporada? Quantos jogos? Sei lá, tô exagerando agora, tá? 10 no máximo. Não, isso aqui é o ápice do otimismo. Mas vai, 10 jogos. Vai jogar 10 jogos durante a temporada. Cara, um zagueiro que tem um recorte de ser um zagueiro de Série B que briga para não cair.
é Série B, C, Série B, C. Então, sim, para você trazer um zagueiro para compor o elenco de zagueiro de Série B/C, eu prefiro ainda apostar um pouco mais nos garotos da base e ver no que vai dar, né? Mas, enfim, contratou, não condeno a contratação, tá? Ah, como ele joga muito bem ou não, cara, eu nem tenho uma análise para trazer se ele é um bom zagueiro, se ele é um ótimo zagueiro ou não, mas o histórico diz um pouco que ele não é um zagueiro de um patamar ali, de Série B, decente, de briga pelo acesso, não. Aparentemente ele é um zagueiro lá para baixo da Série B, né? Zagueiro de 15ª colocação para baixo, mas é aquilo, chega para compor o elenco, então nada muito a se condenar, tá? Mas é mais ou menos que eu analiso a contratação de Alisson Cassiano, poderia ser evitada, mas Anderson Moreira tá lá treinando, tá lá nos treinamentos, sabe muito mais do que eu e do que você que tá me assistindo aí também. Então, paciência é o famoso aguardar. Eu analiso todas as posições do esporte e eu sempre vejo que a gente deveria ter mais testes para ter uma noção melhor. De fato, ó, essa posição aqui precisamos urgentemente de uma contratação. Assim, até agora eu não sei se o Sport precisa urgentemente de uma contratação para meio atacante. Tá mal o Jorginho, meia boca e tal, o Matheus Vargas é horroroso, mas será que o Juan Xavier não estaria um pouco melhor do que o Matheus Vargas? Não sei. Não sei. Não jogou? Então, tem como eu saber. Jogou muito pouco também. Contra o Bahia ele entrou, um jogo espaçado. Então, poderia ser que sim, poderia ser que não. Até acho que não, mas não sei também. Para as pontas, a mesma coisa também. O Sport que precisa solucionar essa questão do Luciano Juba, né? Se ele de fato sair em setembro, o Sport já tem que prospectar no mercado e utilizar um pouco mais os garotos da base para ter uma noção melhor. Enfim, é mais ou menos por aí. A lateral direita, Eduardo tá mal, Everton tá muito bem. Pô, não precisa contratar a lateral direita. Para quê? Se Everton já tá jogando muito bem, não tem sentido. Zagueiro esquerdo, tal. Goleiro, já contratou Jordan, mais uma contratação que poderia ser evitada se utilizasse Denival. Ah, Denival estava, segundo informações, né? Denival era um jogador, era um goleiro que não estava sendo observado pelo treinador e tal, por Anderson Moreira, pela comissão, de modo geral, do esporte, como um goleiro preparado para a temporada. Enfim, pô, complicado, né? Ele não estava preparado, mas Renan tá, eu fico meio bugado. Enfim, paciência é o famoso aguardar. Mas, de fato, não acho que Denival era o cara para ser o grande testado da temporada, mas acho que deveria também ter um pouco mais de rodagem. Mas isso aqui eu já falei um mês e meio atrás, já fica repetitivo até, tá? E veja só, parem para pensar. A posição que a gente mais testou, de certa forma, com a consistência maior, foi na volância. Pedro Martins e Fábio Matheus entraram muito bem nos jogos, em jogos grandes. Tem Ronaldo e tem Fabinho, então a gente já olha, e ainda tem Lucas André da base, que é outro jogador que joga muita bola. Então a gente já olha para a volância e fala, não precisa contratar nesse momento. Para quê? Se os volantes que estão no banco de reservas são até melhores do que os titulares. Então, assim, não tem muito sentido contratar volante. E como é que a gente chegou a essa conclusão? Eles foram testados. Por várias circunstâncias, né? De jogo, teve a lesão de Ronaldo, nosso molecão da base também. Então, eles foram testados. Passando agora para a Copa do Brasil, como vocês estão vendo aí, classificados por estado, São Paulo tem 6 representantes, Rio de Janeiro 5, Minas Gerais 4, Rio Grande do Sul 4, Paraná, Pará 3, Alagoas, Pernambuco 2, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, com apenas um representante. E detalhe aí para a questão da data. O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil vai acontecer no próximo dia 27. Vulgo, próxima segunda-feira, daqui a uma semana, vai acontecer o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. 3 horas da tarde, vai ser transmitido pelo YouTube e tal. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, fazer até um react aqui, provavelmente em live também. Isso aí a gente deixa para se aprofundar semana que vem. E só mais um detalhe, os jogos da Copa do Brasil vão acontecer, da terceira fase da Copa do Brasil, vão acontecer ali no dia 12 do mês que vem, 12 de abril, jogo da ida, e os jogos da volta vão acontecer no dia 26 de abril, ou seja, isso aí é papo para daqui a um mês. E colocando o contexto do calendário da Copa do Nordeste, a gente está observando aqui que o último jogo da fase de grupos vai acontecer depois de amanhã, na quarta-feira. Os jogos das quartas de final vai acontecer já nesse final de semana, no próximo final de semana de agora, 25 e 26, serão os jogos das quartas de final. Depois daí a gente vai ter os jogos da semifinal já na próxima semana, tá? Vulgo daqui a uma semana a gente já vai ter os jogos das semifinais, no dia 27, no dia 28 também, na terça e na quarta-feira, e a gente já vai saber no dia 29, basicamente, os finalistas, né? E aí,
Os jogos da final só vai acontecer no dia 19 de abril, daqui a um mês praticamente. Então vai ter um gap ali, um espaço muito grande, um intervalo muito grande entre os jogos das semifinais e das finais também. Isso também por um contexto inteiro de estadual, por um contexto inteiro de Copa do Brasil também, que vai chocar algumas datas, e aí os jogos das finais da Copa do Nordeste vai demorar basicamente, praticamente um mês, gente. Ó, o jogo da semifinal vai ser no dia 29. E o primeiro jogo da final vai ser no dia 19. São 20 dias, muita coisa. Desempenho do time e tal, alguma lesão e por aí vai. Até talvez alguma mudança de técnico, enfim, é o famoso aguardar. Bom, gente, é isso. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que compareceu aqui no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. A gente volta amanhã. Valeu.